física é realmente incrível. Pode ser um pouco difícil de entender seus conceitos complexos, mas no fim das contas, ela é capaz de explicar praticamente tudo no universo. Basta imaginar, tudo ao nosso redor, desde as partículas subatômicas até o próprio cosmos, segue as leis da física. Ainda assim, existem fenômenos na Terra que parecem desafiar essas leis. No vídeo de hoje veremos 15 das coisas mais surpreendentes que parecem desafiar as leis da física. Os verdadeiros mestres da escalada. Você provavelmente já ouviu falar disso antes, mas os bodes ibex estão entre os animais mais impressionantes e bizarros do mundo. Além de seu comportamento peculiar, esses animais são conhecidos por suas habilidades de escalada que parecem desafiar as leis da física. Eles são capazes de subir enormes represas verticais, só para lamber um pouco de sal. Enquanto muitas pessoas têm medo de altura, esses bodes se arriscam sem hesitar para satisfazer seus desejos. No vídeo, podemos ver como eles sobem facilmente por uma represa quase vertical, como se estivessem em um jogo de videogame, simplesmente segurando a tecla de andar para frente. Parece loucura, mas para eles, vale tudo por um pouco de sal. Mas como os bodes ibex conseguem realizar esse feito incrível? O segredo está nos cascos. Eles possuem bases côncavas, que funcionam como verdadeiras ventosas, permitindo que eles se apoiem nas menores saliências da parede. Além disso, esses animais são extremamente ágeis e conseguem saltar mais de 2 metros de altura sem impulso. Não é exagero dizer que eles são os ginastas do reino animal. Existe até uma piada entre os amantes da natureza. Os bodes ibex podem escalar qualquer parede, desde que não seja completamente vertical. Apesar de ser divertido assistir a essa façanha, é impossível não sentir um frio na barriga ao ver esses animais em alturas tão extremas. A barraca de visão unilateral. Se você gosta de acampar ou até mesmo de caçar, vai adorar essa barraca. Trata-se de uma tenda camuflada com visão unilateral, permitindo que você veja tudo ao seu redor enquanto está dentro dela, mas sem que ninguém do lado de fora consiga enxergá-lo. Pode parecer mágica, mas na verdade é pura ciência. O segredo está em um material especial chamado screen, que é opaco quando iluminado pela frente, mas transparente quando visto por trás. Simples assim. Agora imagine usar essa barraca em um acampamento ou numa expedição de caça. Você teria toda a privacidade necessária, enquanto ainda consegue observar o ambiente ao redor. A única desvantagem é que se a parte interna da barraca estiver iluminada, o efeito de visão unilateral desaparece. A boa notícia é que essa tecnologia já está disponível no mercado. Apenas tome cuidado para não comprar imitações de baixa qualidade, pois a diferença pode ser decepcionante. O balanço de movimento perpétuo. O conceito de movimento perpétuo tem intrigado cientistas e inventores há séculos. A ideia de uma máquina que, uma vez acionada, continue se movendo para sempre sem necessidade de energia adicional, sempre foi um objetivo perseguido. No entanto, até hoje, ninguém conseguiu criar um dispositivo de movimento perpétuo genuíno, pelo menos, não um que respeite as leis da física. A verdade é que o movimento perpétuo é impossível de acordo com os princípios fundamentais da termodinâmica. O primeiro princípio estabelece que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Uma máquina de movimento perpétuo violaria essa lei, pois precisaria gerar trabalho sem consumo de energia. O segundo princípio da termodinâmica afirma que qualquer sistema isolado tende ao caos com o tempo, o que inviabiliza um mecanismo que funcione para sempre, sem perda de energia. Apesar dessas restrições científicas, muitas pessoas ao redor do mundo ainda tentam construir máquinas de movimento perpétuo. Um exemplo disso é o chamado balanço de movimento perpétuo, que parece se mover indefinidamente após ser acionado. Infelizmente, trata-se apenas de mais uma ilusão. Na maioria das vezes, esses dispositivos utilizam truques como ímãs ocultos ou fios invisíveis para criar a impressão de movimento contínuo. No fim das contas, as máquinas de movimento perpétuo continuam sendo um sonho inalcançável, mas isso não impede inventores e engenheiros de tentarem torná-las realidade. As colinas magnéticas.
As colinas magnéticas, também chamadas de estradas da gravidade, são locais onde o terreno cria uma ilusão de ótica incrível. Um declive parece ser uma subida. Se você deixar um carro parado e soltar o freio, ele parecerá subir sozinho, como se estivesse desafiando a gravidade. Um dos exemplos mais famosos desse fenômeno fica em Ladakh, na Índia, a cerca de 30 quilômetros da cidade de Leh. Nessa estrada peculiar, os carros parecem subir a uma velocidade de 20 km por hora sem qualquer esforço. Essa aparente violação das leis da física gerou diversas teorias curiosas ao longo dos anos. Algumas pessoas acreditam que essa estrada leva ao paraíso, enquanto outras dizem que alguma força sobrenatural misteriosa controla os veículos. Mas a explicação científica é bem mais simples. Trata-se, na maioria dos casos, de um efeito de ilusão de ótica. O relevo do terreno e a falta de referências visuais claras fazem com que o cérebro interprete a paisagem de forma errada, dando a impressão de que a inclinação está invertida. Embora a verdade possa ser menos mágica do que gostaríamos, a experiência de ver um carro subindo sozinho ainda é algo impressionante de se testemunhar. Materiais hidrofóbicos. Na temporada de chuvas, pode ser frustrante lavar e encerar o carro repetidamente apenas para vê-lo sujo de lama logo após a primeira volta. Mas já ouviu falar dos materiais hidrofóbicos? Veja esse spray incrível, um revestimento especial que faz com que lama e água deslizem imediatamente para fora da superfície do carro, prevenindo não apenas a sujeira, mas também arranhões. Esse é apenas um dos muitos usos das substâncias hidrofóbicas, materiais que repelem a água, e por isso não se molham facilmente. Mas como isso funciona? Depois de aplicar o spray sobre a superfície do carro, as gotas de água são repelidas pelo revestimento hidrofóbico ou superhidrofóbico. Pode parecer algo futurista, mas esses materiais são mais comuns do que você imagina. Na verdade, você provavelmente já tem alguns deles em casa. Ceras, graxas, óleos vegetais e até esteroides são exemplos de substâncias hidrofóbicas. No entanto, esses materiais naturais não são tão eficazes quanto os sprays de revestimento desenvolvidos por empresas especializadas. Folha de alumínio flutuante. Sim, você viu certo. Essa folha de alumínio está flutuando no ar. O tanque de vidro parece estar vazio, contendo apenas ar. Mas, surpreendentemente, a folha de alumínio continua suspensa. No entanto, quando algo que parece ser apenas ar é adicionado ao tanque, a folha começa a afundar. Não há mágica nenhuma por trás desse truque. O tanque de vidro, na verdade, está cheio de um gás incolor e inodoro chamado hexafluoreto de enxofre. Esse gás é mais denso do que o ar ao nosso redor, o que permite que ele seja derramado dentro do recipiente, como mostrado no vídeo. A folha de alumínio é muito leve, por isso flutua nesse gás um efeito semelhante ao de um barco na água. Mas, assim como um objeto pode afundar se você adicionar mais água ao redor, quando o hexafluoreto de enxofre é despejado sobre a folha, ela se torna mais pesada e afunda. Apesar de parecer um experimento divertido, hoje cientistas e pesquisadores desaconselham essa demonstração. O hexafluoreto de enxofre pode ser perigoso em altas concentrações, podendo causar acúmulo de líquidos nos pulmões e dificuldade respiratória severa. Além disso, ele é reconhecido como um dos gases de efeito estufa mais potentes, representando um risco significativo para o meio ambiente. O desafio dos motoristas extremos. Apenas os mais destemidos se atrevem a tentar essa manobra insana. Dirigir um carro em uma parede quase vertical. Parece impossível, mas alguns Jeeps modificados conseguem realizar esse feito impressionante. Veja só como esse veículo sobe um penhasco sem esforço aparente. O que parece um truque impossível se torna viável com o carro certo e as condições adequadas. Os veículos que realizam essa façanha possuem pneus especiais, suspensão flexível e um design leve, permitindo que escalem superfícies incrivelmente íngremes. Os Jeeps, por si só, já são conhecidos por suas capacidades off-road impressionantes.
mas com algumas modificações, podem se tornar verdadeiras máquinas de escalada. Existem locais específicos onde aventureiros testam seus veículos nessas condições extremas, sempre com autorização e medidas de segurança adequadas. Claro, essa manobra pode parecer fácil para quem assiste, mas é extremamente perigosa e exige muita habilidade do motorista. Agora, imagine se o tapete voador das histórias fosse real. Seria sem dúvida uma das coisas mais impressionantes que desafiam as leis da física. Pense bem, um tapete comum que poderia levá-lo a qualquer lugar que quisesse. Essa ideia já foi retratada em inúmeros contos e lendas, mas será que com a tecnologia atual seria possível criar algo assim? Bem, já existem dispositivos que permitem que as pessoas flutuem no ar, como os hoverboards e as mochilas propulsoras movidas a água pressurizada. Isso significa que criar um tapete mágico não é algo completamente impossível. No entanto, segundo pesquisadores, ele jamais seria capaz de carregar um ser humano. A ciência sugere que um tapete extremamente leve e fino poderia, teoricamente, flutuar no ar ao gerar pequenas ondulações que empurram o ar ou a água ao seu redor. A ideia é fascinante, mas na prática, um tapete voador funcional ainda está longe de se tornar realidade. O Gumbut. À primeira vista, pode parecer um objeto comum, mas o Gumbut é uma das formas mais intrigantes que existem. Ele tem um formato parecido com um ovo, mas com bordas afiadas, e o mais curioso acontece quando você o coloca sobre uma superfície. Ele parece ganhar vida e se movimenta até encontrar a posição perfeita para ficar estável. Mas como isso funciona? O Gumbut é uma forma geométrica que teoricamente não deveria existir, mas existe e continua surpreendendo quem o vê pela primeira vez. Ele tem apenas 2 pontos de equilíbrio, um estável e outro instável. Isso significa que, independentemente de como você o posicionar, ele sempre se ajustará até encontrar sua posição de equilíbrio. Para entender melhor, imagine que você está segurando um ovo. Você pode equilibrá-lo em uma posição específica, que será seu ponto de estabilidade. Agora, pense em um bloco de metal retangular. Você pode colocá-lo de pé em qualquer um de seus lados, e ele permanecerá parado. Esses são seus pontos de equilíbrio estáveis, enquanto seus cantos são instáveis. Com a maioria das formas, você precisa encontrar manualmente esse ponto estável, mas o Gumbut se move sozinho até chegar lá. Bem legal, né? Ele até pode servir como um ótimo brinquedo anti-estresse. O mais impressionante é que o Gumbut é completamente homogêneo, ou seja, não há nenhum truque oculto para seu movimento autorregulador, é tudo resultado do seu formato único. Não há nenhum outro objeto igual a ele em todo o planeta, tornando-o realmente especial. Starlight. O Starlight é uma substância com propriedades incríveis de resistência ao calor. Ele foi apresentado em 1990 no programa Tomorrow's World, da BBC. Durante a demonstração, um ovo cru foi revestido com o material e exposto diretamente à chama de um maçarico. O mais impressionante, o ovo permaneceu cru, e mesmo após a exposição intensa ao calor, ainda estava frio o suficiente para ser segurado na mão sem qualquer problema. Mas o que exatamente é o Starlight e por que ele é tão resistente ao calor? Esse material foi inventado pelo cabeleireiro e químico amador britânico Maurice Ward entre as décadas de 1970 e 1980. Apesar de sua invenção revolucionária, o Starlight só ganhou a atenção merecida após sua exibição na TV em 1990. A substância gerou grande interesse, pois poderia ter inúmeras aplicações, desde proteção contra incêndios até revestimentos térmicos para espaçonaves. No entanto, Ward nunca revelou a composição exata do Starlight, e pouco se sabe sobre sua fórmula. Em 2013, uma empresa americana chamada ThermaShield afirmou ter adquirido os direitos sobre o material, mas, até hoje, nenhum produto baseado no Starlight foi lançado no mercado. A pedra flutuante. Uma nova atração está chamando a atenção no cruzamento da Mozanjari Market Junction Road, em Hyderabad, na Índia. A instalação consiste em 2 pedras, sendo que uma delas parece estar suspensa no ar.
O curioso espetáculo tem intrigado os pedestres, que tentam entender como isso é possível. Seria uma ilusão de ótica? Algum truque mágico? Na verdade, essa obra de arte é um exemplo impressionante de engenharia. Criada pela Greater Hyderabad Municipal Corporation, a instalação foi desenvolvida por engenheiros e artistas que usaram princípios físicos para criar o efeito visual. A pedra na base é extremamente pesada, enquanto a pedra suspensa é mais leve e feita de fibra de vidro. Além disso, tubos de diferentes tamanhos foram usados para sustentar a estrutura, junto com uma corda que complementa o design. Apesar de a ciência por trás desse efeito ser simples, o resultado final é incrivelmente intrigante e cativante. O Rattleback. Outro objeto curioso é o Rattleback, que tem um formato semi-elíptico, parecido com uma pequena canoa. O nome vem de sua característica mais marcante. Ele só consegue girar em uma única direção, seja no sentido horário ou anti-horário, dependendo de sua construção e design. A maioria dos objetos pode girar para ambos os lados, independentemente da distribuição de peso. Por exemplo, um frasco de perfume, uma garrafa de vinho ou um ovo podem girar em qualquer direção. Mas o Rattleback é diferente. Se você tentar girá-lo no sentido contrário ao seu preferido, ele começará a balançar e eventualmente mudará de direção sozinho. Isso pode parecer uma violação da lei da conservação do momento angular, mas na verdade não é o caso. Essa lei afirma que a quantidade total de rotação em um sistema fechado deve permanecer constante. O momento angular depende da massa do objeto, de sua velocidade e da distância entre sua massa e o ponto de rotação. Um exemplo clássico disso é um patinador no gelo. Se ele puxa os braços para perto do corpo, gira mais rápido. Se os estende, gira mais devagar. O princípio é o mesmo. O que acontece com o Rattleback é apenas uma interação inteligente entre forças como inércia, gravidade e fricção, algo que já foi explicado cientificamente em 2011. O Homem Macaco. Se você é fã de escalada, talvez já tenha ouvido falar do Homem Macaco da Índia, Joy Raj. Suas habilidades são tão impressionantes que ele já foi comparado ao Homem-Aranha, ou até mesmo a um macaco. Basta ver Joy em ação. Ele escala paredes rochosas quase sem nenhum ponto de apoio para as mãos ou os pés. Segundo ele, sua técnica foi desenvolvida observando atentamente os macacos ao longo dos anos. Inspirado na agilidade e destreza desses animais, ele aprendeu a se movimentar como eles. Seus movimentos são extremamente arriscados, mas Joy conhece cada detalhe das superfícies que escala, sabendo exatamente onde posicionar as mãos e os pés para evitar quedas. Ele usa essa habilidade extraordinária para realizar acrobacias impressionantes para os turistas que visitam a região. Ao vê-lo em ação, é difícil não pensar que ele realmente desafia as leis da física com sua incrível habilidade de desafiar a gravidade. Metal com memória de forma. Os metais com memória de forma são um dos tipos de materiais mais fascinantes que existem. Mas como exatamente eles funcionam? No vídeo da demonstração, um pedaço de metal originalmente moldado como um clipe é facilmente endireitado à mão. No entanto, ao ser exposto a uma alta temperatura, ele imediatamente retorna ao seu formato original. É por isso que esses materiais são chamados de metais com memória de forma. Esses metais são ligas que podem ser deformadas quando estão frias, mas voltam rapidamente à sua forma original quando aquecidas. Também são conhecidos como ligas com memória, ligas inteligentes ou fios musculares. O segredo por trás desse fenômeno está na maneira como os átomos da liga se organizam em duas estruturas cristalinas diferentes, dependendo da temperatura. Quando o metal está frio, ele pode ser dobrado ou remodelado. Mas ao ser aquecido, os átomos retornam à estrutura cristalina original, restaurando sua forma inicial. Essa forma pode ser pré-determinada, moldando o material enquanto ele está muito quente. É nesse momento que sua memória é definida. Em resumo, a temperatura é o fator-chave por trás desse truque surpreendente. A fonte de Heron.
A fonte de Heron é uma invenção genial criada por um inventor do século I depois de Cristo. Pelo nome, você já deve ter adivinhado quem foi o responsável por essa criação. Ninguém menos que Heron de Alexandria. Na teoria, você pode criar uma fonte aparentemente infinita usando apenas 3 garrafas, mas é preciso bastante precisão para que ela funcione corretamente. No entanto, vale destacar que a fonte de Heron não é uma máquina de movimento perpétuo. Ela pode funcionar por vários minutos e, em alguns casos, até por horas. Mas, no fim das contas, o conceito de movimento perpétuo continua sendo impossível de alcançar.